Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o livro Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, do autor Siri Prembaba, que é um líder espiritual. Bom gente, então esse aqui é um livro muito incrível que ficou super famoso no mundo inteiro porque ele nos convida a descobrir um propósito. O autor Siri Prembaba, ele propõe a gente a nos lembrarmos de quem somos verdadeiramente. Ele fala que nós somos divididos em duas pessoas, né? O nosso eu interior e o nosso ego. E ele começa falando no livro que nós fomos contaminados pelas coisas externas do mundo, né? O nosso ego, ele é formado por todas as coisas externas. Então a nossa educação, as coisas que falaram pra gente, a mídia, os livros que você lê, a televisão, tudo que as pessoas te falaram, as coisas que você viveu na infância, seus traumas de infância, as coisas difíceis, as coisas boas. Nosso ego é formado pelas coisas externas. É muito raro a gente encontrar uma pessoa que realmente vive o seu propósito de vida, que realmente sabe o que está fazendo, por que veio, por que está fazendo, para que vai servir aquilo. E é isso que o livro convida. No capítulo 1, ele fala sobre nascimento. Ele coloca aqui as influências externas. Ele diz que a entidade humana chega a este plano livre, amando e confiando. Ao nascer, a criança ainda tem uma lembrança de quem ela é. De quem ela é e do que veio fazer aqui. Mas com o passar do tempo, através do contato com o mundo, ela vai cedendo às influências externas, adquirindo crenças e reprimindo sua expressão natural. E aí ele fala do esquecimento da visão, que a gente passa a ter um esquecimento da visão depois de todos os traumas e de todas as influências externas e coisas que acontecem com a gente na infância. Normalmente, até o início da juventude, uma pessoa ainda tem a visão clara daquilo que veio fazer. Carrega um forte anseio, traz consigo sonhos que são expressões do seu propósito, mas aos poucos vai se esquecendo e acreditando nas vozes externas, que insistem em dizer que esse sonho é impossível de ser realizado. Perdida no esquecimento, ela acredita que esse vazio será preenchido com algo que está fora dela. Crê que a sua felicidade depende de circunstâncias externas, ou seja, de outras pessoas ou de bens materiais. E aí no nascimento, ele nos convida a tomar a consciência. Ele fala aqui, precisamos saber de que forma fomos contaminados pelo medo e de que forma a nossa confiança natural se transformou em desconfiança. E ele fala que esses venenos da consciência, eles são formados pela repressão e pela negação. Então assim, a criança foi muito reprimida na infância, ela então passa a não ser espontânea da maneira que ela é. Então ela cresce um adulto com aquela coisa, né, prendida dentro dele. Ele não tem coragem de ser quem ele é, ele não tem coragem de falar o que ele pensa, ele não tem coragem de colocar os dons e os talentos dele pra fora. E também tem a negação, onde a criança foi muito negada, seja numa rodinha de amigos, ou seja por alguém da família, ou uma criança que apanhou muito, ou que sofreu sérias coisas na infância, né, abuso, enfim, uma série de coisas. Então, esse veneno é a repressão e é a negação. E ele fala que a depressão, que é um assunto muito tratado nos dias de hoje, ela é causada pela repressão. Então, quando você se reprime e você não passa a exercer aquilo que você nasceu para exercer, automaticamente isso afeta a química do seu cérebro, da onde vem a depressão, a angústia, o medo, a insegurança e uma série de coisas. No capítulo 2, ele fala sobre o crescimento. Ele fala aqui da falsa identidade, né, que é o nosso ego, que a gente acredita que essa pessoa que a gente tem sido hoje é a pessoa certa. E ele fala que a gente nutre esse ego com os guardiões do falso eu, que seria ele a gula, né? Por isso que muitas vezes a gente come muito, porque a gente come para suprir, na verdade, uma carência que a gente tem. 2, preguiça, a paralisação diante daquilo que precisa ser feito por causa de sentimentos supridos e congelados no sistema. A avareza, que é a necessidade do acúmulo. A inveja, o desejo de destruir o outro por acreditar que ele é superior. A ira, uma extrema reatividade diante das situações. O outro é o orgulho usa a superioridade para se sentir protegido. O outro é a luxúria, né, a necessidade de obter poder através da energia sexual. O medo, são muitas as crenças ligadas ao medo.
O medo está na base da estrutura do eu inferior, dando sustentação à ilusão de que somos carentes, e na verdade nós não somos carentes. E a mentira, né, que é a mais sutil entre as matrizes, porque a mentira não é somente aquilo que você conta no dia a dia para se sair bem na foto, mas também o que dá sustentação a todas as outras matrizes. E depois ele fala nesse capítulo também do falso sucesso, né, da falsa riqueza, que a gente acaba usando o sucesso, a riqueza para suprir aquilo que a gente não tem. Ele fala dos amortecedores clássicos, né, que é a comida, o sexo e o poder, que as pessoas na sociedade usam muito para poder suprir a sua carência. E ele também fala do estado de normose, que é quando a gente acha que tá tudo normal, sabe? Até acontecer algo muito ruim, que a gente entra em desespero e na verdade aquilo é um sinal para você mudar a sua vida. Na verdade é uma zona de expulsão. Você pensa que não é com você, você acha que tá tudo bem, mas não, alguma coisa ali tá acontecendo para você mudar de lugar. No terceiro capítulo ele fala da morte do falso eu. Nesse momento é onde surge a oportunidade da gente ver a realidade de fazer uma escolha, né? Ele fala que aquilo que você considerava normal, de repente se torna um absurdo, porque você começa a perceber a falta de sentido no modo como vive e na sua relação com o mundo. E nesse capítulo é muito doloroso porque ele convida a gente a entrar em contato com os espinhos, né, com as coisas que fizeram mal pra gente quando a gente era criança. Tanto que tem um exercício também que ele pede pra gente pegar uma folha e escrever uma carta para todas as pessoas que fizeram mal pra gente e colocar também acontecimentos, escrever frases que alguma pessoa virou pra criança quando ela era pequena e ela queria ser astronauta e alguém virou e disse que não era possível. E aí ele te convida a escrever tudo nessa folha, queimar e jogar para o esquecimento. O quarto capítulo é o renascimento. Ele nos convida a se voltar para dentro. Ele fala que somente quando se está cansado do mundo é possível mover-se do irreal para o real. Ele vai falar sobre os comandos do coração, vai falar que a gente tem que olhar para o nosso coração, se lembrar de quem nós éramos como criança, olhar para os nossos dons e talentos, porque os nossos dons e talentos são uma forma de exprimir o nosso amor para o mundo, para as pessoas e para a gente mesmo, porque o nosso propósito nunca vai servir a nós mesmos, sempre vai servir a gente e as outras pessoas. Então, quando você decide se renascer, automaticamente as oportunidades elas vão acontecendo. E quando você tem a noção do seu propósito, muitas coisas boas começam a acontecer. É como se o destino estivesse lutando a seu favor. No começo tudo vai dar certo, coisas boas vão acontecer. Mas aí ele fala da sabedoria da incerteza. Ele vai dizer aqui, ó: para realizar a meta, ou seja, o propósito da alma, é preciso estar disposto a navegar na sabedoria da incerteza, o que significa aprender a ouvir e seguir os comandos do coração. Ao se permitir viver essa aventura, você se abre para o campo da potencialidade pura, um espaço onde tudo é possível. O coração fala através das sincronicidades, dos misteriosos sinais ou das aparentes coincidências que você não consegue explicar. E aí aqui, quando você realmente começar a viver o seu propósito, ele vai falar que tem a renúncia ou refúgio. Que você também tem que tomar cuidado para você não achar que algo que é o seu propósito seja o seu propósito de fato. Por exemplo, eu vou embora do Brasil, eu vou morar na Austrália. Tá, mas por que você quer ir morar na Austrália? Porque você não tem bons amigos aqui? Então, na verdade, você está fazendo um refúgio, não é o seu propósito. O quinto é o capítulo que eu mais gosto, que fala sobre maturidade. E aí ele vem trazendo como subtítulo dons e talentos. O fazer é um instrumento por meio do qual o propósito se realiza. E aí aqui ele vai convidar a gente para reconhecer os nossos potenciais. Normalmente o talento da pessoa é algo que ela gosta muito de fazer, é uma paixão. Então ele vai falar aqui que o propósito nada mais é do que o nosso ser. Ele fala que o ser e o fazer são inseparáveis e que o nosso propósito é aquilo que não consegue sair da gente. Bom, e aqui ele vai falar sobre o pacto de vingança. Ele fala: pactos de vingança são acordos feitos inconscientemente no momento em que a entidade sofre choques de exclusão, humilhação, rejeição e repressão. Então ele fala que esses pactos de vingança somos nós mesmos que causamos
quando a gente se auto-sabota, a gente tem nãos inconscientes. Ele fala que é muito importante a gente entender e detectar quais são esses não inconscientes da nossa cabeça. E ele fala que quando a gente tem essa consciência, daí vem a prosperidade. A prosperidade, ela nasce da confiança. Ele fala que não podemos ser inseguros. Compreendo que a confiança é a qualidade feminina mais necessária para o processo do despertar do amor. Sem ela, a autorrealização não é possível. Ele fala da consciência do propósito, ele cita aqui: no entanto, algumas dessas habilidades só podem ser reconhecidas e desenvolvidas quando temos consciência do que viemos realizar aqui. Então, a gente primeiro tem que ter consciência para depois a gente desenvolver as nossas habilidades, dons e talentos. O último capítulo fala sobre a transcendência, né? Ele fala sobre o despertar do amor, fala manifestar o propósito significa exalar a fragrância do ser que nos habita, e essa fragrância é o amor que se encontra adormecido em nós. Então ele vai falar nesse último capítulo muito sobre amar e servir ao próximo, sobre a cura. Ele fala que todos nós temos um propósito em comum: se servir, né? O altruísmo que a gente chama. E ele fecha com essa última frase falando, né? O que possibilita essa lembrança é o amor desperto. Sem amor não há expansão da consciência. E sem expansão da consciência não pode haver lembrança. Lembrar significa iluminar, trazer para o campo de visão. Bom, galera, a minha opinião sobre o livro, eu amei, eu adorei, concordo com 99% das coisas que o Siri Prembaba fala, ajudou muito minha vida. Sobre Dharma, Karma, entidade, né, essas coisas que ele fala de espíritos, eu não acredito porque eu tenho a minha fé, eu sou cristã, né? Cada um tem a sua religião. Eu não me prendo muito à religião, mas cada um tem a sua crença, né? E eu acho muito importante a gente sugar do livro aquilo que toca na gente, né? Então cada um aí vai abstrair, vai pegar um pouquinho do livro que interessa e vai aplicar na sua vida. Se você já leu esse livro, deixa aqui seu comentário, sua sugestão também. Se inscreva no meu canal, curte, compartilhe, me siga no Instagram, @CarinaCesário. Vou ficando por aqui. Beijão e tchau, tchau.